RFI Convida. Silvano Mendes. Impossível ficar indiferente à explosão de cores de suas obras. Estamos falando do artista plástico brasileiro radicado em Paris, Fernando Barata, que está conosco aqui nos estúdios. Bom dia, Fernando. Bom dia, Silvano. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Você começou sua carreira no Brasil, depois de se formar na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, no final dos anos 70, mas está radicado aqui em Paris desde 1982, onde expõe com frequência suas obras em várias galerias da Europa. São mais de 20 anos vivendo aqui em Paris. Antes de mais nada, por que a França e por que Paris? Bom, no meu caso é muito simples. Eu conheci minha mulher, minha esposa Chantal, que é francesa, no Rio de Janeiro. E após um período de idas e voltas entre o Rio e Paris, Paris-Rio, naquela época não havia nem Skype, nem WhatsApp, nem Twitter. Eu decidi me instalar em Paris definitivamente, né? Isso foi em 1982. Depois eu continuei. E minha formação, basicamente, no meu caso, pessoalmente, eu tive contato com o meio artístico quando eu era criança, né? Quando eu era pequeno, já minha família você tinha uma quantidade de críticos e colecionadores. Eu tenho um tio, Frederico Barata, que contribuiu para a criação do Museu Geld, em Belém do Pará, que é um museu importante da região. Meu tio Mário Barata, que era crítico de arte e historiador no Rio. E além dessas influências da família, quais foram as outras influências nas suas obras? Como você define o seu trabalho? Meu trabalho, bom, chegando em Paris, justamente em 82, eu sou confrontado com uma quantidade imensa de influências, né? Galerias, bienais, museus, uma quantidade enorme de coisas. E eu sou obrigado a digerir uma tonelada enorme de coisas. Nesse momento, quando eu chego, eu focalizava o meu trabalho principalmente na cultura de massa urbana, tá entendendo? História em quadrinhos, grafite, que se chama hoje em dia de street art, mudou um pouco, publicidade. Quer dizer, tudo isso vinha essencialmente dos Estados Unidos da América do Norte. Mas chegando na Europa, evidentemente, eu fui confrontado com o que se chama de alta cultura europeia, né? Picasso, Matisse, Klee, Tapies e uma quantidade enorme de outros artistas. E é desse confronto entre o que se chamava naquela época de high and low, alta e baixa cultura, alta cultura europeia e cultura de massa americana, que eu situava o meu trabalho, que eu tirava a minha inspiração. Uhum. E justamente nos últimos anos você viajou muito pela França, realizando aquarelas e desenhos em lugares por onde passaram grandes nomes da pintura, dessa influência, principalmente alguns impressionistas. Fala um pouco pra gente dessa fase, de onde veio essa ideia e onde você encontrou, e o que você encontrou nessa espécie de peregrinação artística? Isso foi no período de 2009 a 2015, mais ou menos. Uma espécie de gestação, na verdade, porque depois de tanto tempo aqui, justamente sendo influenciado por uma série de coisas, você tem a necessidade de tomar recuo, né, em relação ao barulho do meio artístico. E, no meu caso, eu decidi, então, seguir os passos desses artistas, Picasso, Chagall, Matisse, Klee, Van Gogh, que foram buscar na luz do Mediterrâneo a sua inspiração. E eu considero hoje em dia o Mediterrâneo, essa região, uma das mais belas do mundo, né? E para tal, eu passei a utilizar o bloco de aquarela, que é uma coisa muito simples, você coloca no bolso, você pode levar onde você quiser, trabalha, é um bloquinho, um papel, um lápis e um estojinho de pigmento. E essas aquarelas depois foram expostas no Luxemburgo em 2010 e aqui em Paris em 2014. E mais recentemente você concluiu, agora no mês de abril, uma exposição aqui em Paris, na Galeria Marie-Laure Descoteaux. O que o público encontrou nessa exposição?
Público de amigo, como sempre, amigos, colecionadores, pessoas que eu passei a conhecer, porque você vai, à medida que você vai expondo, você vai fidelizando, né, como se diz, uma clientela. Mas teve uma particularidade nessa exposição. Você trabalhou com um material alternativo, sacos de juta, os sacos de café do Brasil. Saco de juta de café. Uma Exatamente. influência brasileira? Influência brasileira. Para dizer a verdade, eu passei a trabalhar com esses sacos, depois de uma exposição que eu vi em Paris, do Portinari, em 2014, no Grand Palais, em torno dos painéis, dos grandes painéis, Guerra e Paz, que ele fez para a ONU. Então foram expostos aqui no Grand Palais. Eu já conhecia a obra do Portinari, mais ou menos, mas essa exposição me impressionou muito e eu vi alguns trabalhos da série dos cafezais do Portinari, e dos espantalhos, que eu considero extraordinários. E aí, a partir dali, eu decidi utilizar o saco de café como suporte das pinturas. E rapidamente, não tem como não aproveitar a presença de um artista brasileiro aqui nos estúdios sem abordar a questão da cultura no Brasil, principalmente depois da quase extinção do Ministério da Cultura. Como você vê, você que vive aqui na França, mas que expõe no Brasil também, esse episódio? Bem, eu considero que a extinção do Ministério da Cultura, não somente do Ministério da Cultura, da Secretaria de Direitos do Homem, Secretaria das Mulheres, aponta para um retrocesso da sociedade brasileira, a meu ver, né? Inclusive, eu acho que, por outro lado, a privatização da cultura, eu acho que é um erro monumental. Aqui na França mesmo, na Europa, apesar de aqui na França ter um Ministério forte da Cultura, você começa a sentir os efeitos negativos da coisa, não é? Ou seja, é um assunto que dá muito pano para manga. Dá muito pano para manga. E teria muito o que dizer, pena que o nosso tempo é curto. O RFI convidou hoje o artista plástico brasileiro radicado aqui em Paris, Fernando Barata, que está preparando uma exposição em outubro na Universidade de Agen, no sudoeste da França. Obrigado pela presença. Obrigado, Silvana.